A figura mostra uma criança brincando em um balanço no parque. A corda que prende o assento do balanço ao topo do suporte mede 2 metros. Então ele está falando que essa corda aqui, ó, mede 2 metros. Entende? A criança toma cuidado para não sofrer um acidente. Então se balança de modo que a corda não chegue a alcançar a posição horizontal. Tá? Então ela não chega até na horizontal aqui, entendeu? Ela não chega a ficar em linha reta aqui, ó, paralela ao chão, entendeu? Ela vai até aqui mais ou menos, como mostra o desenho mesmo. E perceba também que essa trajetória aqui, ó, é uma trajetória circular, não é verdade? É um pedaço de um círculo, né? Um arco de circunferência, digamos assim. Bacana? Então olha aqui. Na figura, considere o plano cartesiano que contém a trajetória do assento do balanço, no qual a origem está localizada no topo do suporte do balanço. O eixo X é paralelo ao chão do parque e o eixo Y tem orientação positiva para cima. Entendi nada, professor. Ó, ele está falando que aqui é a origem. O que é a origem? Origem é o ponto 0, 0, né? No sistema cartesiano, né? Ponto 0, 0. Né? Ele está falando que essa corda aqui, ó, tem 2 metros, não é verdade? Ele está falando aqui, ó, que o eixo X foi colocado exatamente aqui, ó, paralelo ao chão. Então, é como se aqui eu tivesse o eixo X, né? O eixo X, e ele fala do eixo Y aqui, ó, né? É isso que ele está dizendo. O eixo X e o Y estão ali, tá? Então, o que acontece? Vamos continuar lendo aí agora, tá? A curva determinada pela trajetória do assento do balanço é parte do gráfico da função? Pois é, ele chamou isso de função. Por que ele pode chamar isso de função? Ó, ele está falando disso aqui, a curva determinada, isso aqui, ó. Está falando disso aqui, ó. Ele pode realmente chamar de função, né? Isso a gente aprende lá no site, na aula funções, né? Como tem só esse pedaço aqui, dá para caracterizar isso como sendo uma função. Se ele continuasse, desse a volta aqui em cima, né, uma circunferência completa, daí não seria função. Mas só esse pedaço sim, tá? Pois é, como isso aqui é um arco de circunferência, eu vou usar a equação da circunferência, lá da Geometria Analítica. Você pode ir no nosso site assistir isso, né? Geometria Analítica 02. Tem uma aula completa, uma lista de 25 exercícios e tal, bem bacana, né? Então vamos lá. Qual é a equação da circunferência? X menos x0 ao quadrado, y menos y0 ao quadrado igual a raio ao quadrado, né? x0 e y0 é o centro da circunferência e o r é o raio. Pois é, o centro da circunferência, segundo ele, é o ponto 0, 0, tá aqui, ó. E o raio é 2, né? O raio é 2. Então eu vou substituir o centro e o raio aqui na equação da circunferência. Aí fica o quê? X menos 0 ao quadrado, y menos 0 ao quadrado igual a 2 ao quadrado. X menos 0 é só x, né? Então ficou x ao quadrado mais y ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, igual a 4, né? Isso seria a equação, mas seria a equação da circunferência inteira, tá bom? Caso ela continuasse aqui. Aí o que ele fez aqui, né? O que ele fez aqui? Deixa eu apagar esse pedaço aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Como é que ele colocou as respostas aqui pra gente? Vamos dar uma olhadinha. Ó, o formato delas. Veja que ele colocou f de x. A gente sabe que f de x na linguagem de funções é a mesma coisa que y. O f de x está isolado, então a gente vai ter que isolar o y, tá? Então o que acontece? Eu passo o x quadrado para lá diminuindo. Y ao quadrado é igual a 4 menos x quadrado. E esse elevado ao quadrado vai para lá na forma de raiz. Só que aí tem um detalhe, hein? Eu tenho que botar aqui um mais ou menos. Pode ser mais, pode ser menos. Ah, professor, como é que eu vou saber? Aí que tá, né? Aí que tá. Quando você resolve uma equação de segundo grau, x quadrado igual a 4, aí você faz x igual a raiz de 4. Aí você põe mais ou menos 2. Esse é o correto, né? Então aqui fica mais ou menos. Então, é assim, ó. Se a gente voltar no desenho, você vai ver que a parte que ele pegou da função,
é a parte de baixo. Se aqui é o eixo X e aqui é o eixo Y, né? Ó, por exemplo, aqui ó, o eixo X e o eixo Y. Você tem que entender, por exemplo, que para o X igual a 1, por exemplo, aqui ó, o ponto do Y vai ser para baixo, ó, vai ser um valor negativo, certo? Para o X igual a 1, o Y tem que dar negativo, ó, vai dar aqui embaixo, ó, se eu continuar o eixo Y, tá vendo, ó? Vai dar um ponto negativo, ó. 1 vai ser um valor negativo, certo? Bom, se eu colocar o X igual a 1, né? Vai ficar 4 menos 1 ao quadrado, vai dar raiz de 3. Raiz de 3. Se o sinal correto for o de mais, vai ficar mais raiz de 3, é um valor positivo. E eu sei que tem que ser um número negativo quando eu coloco 1 no lugar do x, certo? É a parte de baixo o desenho da curva, não é? Então, a resposta que ele quer é aquela que tem esse menos aqui na frente. A gente tem que desprezar esse mais. Esse mais é se tivesse a parte de cima, ó. Se esse arco de circunferência fosse aqui em cima, aí seriam os valores positivos. Então, a resposta final da questão é f de x, que é a mesma coisa que y, igual a menos a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Como eu falei, por se tratar dos pontos de baixo, né? Deixa eu apagar isso aqui agora. É um pouquinho difícil essa interpretação final, né? Bem diferente esse modelo aí, viu? Então, o que acontece? Qual é a alternativa que tem essa resposta? A alternativa que tem essa resposta é a alternativa D. Essa é a correta, tá?